Sejam bem-vindos ao 8º episódio da Corja Maldita. Como habitualmente tenho aqui à minha frente o Miguel Santos Pereira e o João de Sousa. Eu sou o Pedro Almeida Vieira e vou tentar moderar num curto espaço de tempo, 30 minutos, que isto ainda agora estamos aqui a comentar, não é propriamente o Estrago da Nação, o nosso outro podcast, que não tem tempo definido. Vamos tentar entre 25 e 30 minutos discutir aquilo que são as repercussões, ou aquilo que pode-se esperar agora do próximo governo, depois das eleições do domingo, dia 18, em que temos agora um novo Parlamento, em que muito provavelmente a oposição será liderada pelo Chega, e isso eventualmente poderá ter algumas consequências, nomeadamente a nível da justiça, que é este o foco central deste Corja Maldita. Antes de mais, obrigado pela vossa presença, Miguel e João. Quem é que quer começar por falar deste tema? O que é expectável que suceda agora com o novo governo e com esta participação mais radical, chamemos assim, mais justiceira quase do Chega em termos da política criminal? Olá Pedro, olá João. Eu ia dizer para começar o João, mas ele estava ali a apontar para mim então vamos. É melhor. Eu posso começar. É melhor então, se não começo já a falar do Chega e depois nunca mais me calo, mas chatice. Não vamos por aí. Pedro, eu não sei, respondendo muito diretamente, não sei o que é que podemos esperar. Uma coisa são os programas, e nós tivemos a ver os programas de justiça, pelo menos dos três partidos com maior votação, com maior expressão eleitoral, mas vai uma grande distância entre aquilo que consta dos programas e aquilo depois que é posto na prática. E não é por falta de capacidade dos partidos poderem não implementar os programas que têm. A percepção que temos é que uma coisa é o programa, outra coisa depois é aquilo que verdadeiramente implementam, independentemente de ter ou não ter capacidade de conseguir maiorias, e às vezes até há maiorias, e portanto estão à vontade para conseguir implementar, exceto as revisões constitucionais, não é? Que já estamos a falar do tipo de maioria. Os programas no fundo acabam por servir para captar eleitorado, não é? Quando o eleitorado lê os programas. Eu penso que, curiosamente, na seguida destas eleições, vi algumas pessoas, não só nas redes sociais, como até na própria comunicação social, dizerem que estavam com algumas dúvidas e então foram ler os programas, o programa da A, B ou C, o que é sempre benéfico. Mas tendo em conta exatamente essa questão de que tu estavas a falar, que uma coisa são os programas, outra coisa é depois a prática, não é? Temos que considerar que eu não analisei os programas, mas não é de aguardar que sejam muito diferentes daquilo que eram os programas para a área da justiça nas eleições de 2024. A questão aqui é que com o novo Parlamento nós vamos ter um peso maior e até do ponto de vista simbólico maior do Chega. E nós sabemos não é que muito o Chega, relevante. Achas que não é muito relevante? Não. Isto tu tens agora, que é o Lei e Ordem do Chega, não é? É mimetizado do Law and Order do Trump. Do Trump, que começa até muito antes, não é? America First já vem do Charles Lindbergh, depois tens o Goldwater, que foi quem verdadeiramente começou com o Law and Order, que depois temos o Nixon, vai por aí fora, o Reagan, e eu estou a falar de republicanos, mas não é muito relevante para aquilo que eu te vou dizer agora, porque depois até o Bill Clinton e os democratas acabaram por aceder. E porquê? Aceder não só em termos programáticos, em termos eleitorais, como também até na implementação de medidas. Qual é a grande diferença? E os estudos hoje não têm grandes dúvidas sobre isto. Tu, se tiveres um populismo judicial, tu captas votos. E por uma razão facilmente explicável do ponto de vista da natureza humana, que é esta. Quando tu promoves penas mais graves, prisão perpétua, às vezes até pena capital e tudo isso, as pessoas que recebem isto e que são os eleitores que vão votar, ouvem este tipo de promessas como no papel de vítimas. Olham para isto e veem-se sempre no lugar da vítima. Seja na corrupção, seja nos crimes sexuais, seja nos homicídios, veem-se sempre no lugar da vítima. E pensam, o que é que eu gostaria? Não, eu gostaria de um reforço
de punição e, portanto, tendem a votar. Acreditando que a punição vai influenciar a diminuição, vai ter um impacto na diminuição do crime. Que isso não existe. Aliás, os estudos demonstram exatamente o contrário. Não é? Onde existe, e a propósito disso, onde existe a maior carga punitiva, em países como Estados Unidos, Brasil, etc., é onde também existe o maior número de reclusos. Claro. Portanto, funciona exatamente ao contrário, mas nem é tanto por aí. Porquê é que as pessoas votam? Porquê é que o Law and Order funciona? É por isto. Porque quem recebe vê-se no papel de vítima e diz: eu gostava isto, eu sinto-me mais seguro. Não é? Até porque isto é sempre proposto num ambiente de medo, não foi só na situação da pandemia que tiveste um clima de medo para poder implementar medidas. Tens também o medo criado, estas táticas fascistas, não é? Táticas de extrema-direita, de implementar o medo, de escolher um inimigo, seja a imigração, seja os judeus, seja o que for, arranjas um inimigo, espalhas o medo e depois vens com a salvação. E a salvação são sempre mais penas, maiores penas, prisão efetiva, não podem ser antes, mesmo que a Constituição não permita. E depois pões nos programas a dizer: não, alterar a Constituição de modo a contemplar este tipo de medidas. Funciona. Sejam os partidos à esquerda, sejam os partidos à direita, quem propagar este tipo de medidas, em regra, funciona, porque a pessoa vê-se como vítima. Depois já não tem nada a ver quando a lei vai ser aplicada. Por isso é que há uma distonia entre aquilo que são as leis, às vezes leis com molduras penais muito elevadas, mas que na prática não têm essa aplicação, porque depois quando vão ser aplicadas não é a vítima que vai aplicar, senão é uma punição delegada, é punição na terceira pessoa. Portanto, claro. Sim, os programas dizem uma coisa, não quer dizer necessariamente que depois na prática seja, portanto não sei o que é que vai acontecer. Sim, antes de secarmos aí a parte dos programas de governo de cada um dos três principais partidos, eu também gostava de ter uma introdução tua, João. Como é que vês as consequências agora deste novo Parlamento? Olá Miguel, olá Pedro, eu estou em estado de choque ainda por causa do resultado das eleições, mas vou tentar organizar-me. Tantos dias depois? Tantos dias depois. Ainda está com o ar comatoso. Ainda estou comatoso. É assim, houve pela reforma da Justiça o grupo do Manifesto dos 50 de várias personalidades, Procuradores-Gerais das Juntas, ex-presidentes da Assembleia da República, ex-presidentes do Tribunal Constitucional, professores jubilados, ex-deputados e até um piloto de automóveis. E eu vou invocar aqui o que diz o piloto de automóveis, porque por acaso é das coisas mais importantes que foi dizer aqui, quanto a mim. O piloto de automóveis diz assim, que é o João Rebelo Martins: os casos mediáticos expõem parte do que se passa na Justiça. Mas para mim, a grande preocupação são os outros, os que não são mediáticos e cujos protagonistas são anónimos, que vivem de uma economia frágil e de poucos recursos. Aqui está a justiça toda em Portugal. E está também aquilo que é a hipocrisia de estarmos agora a discutir a justiça e o que é que tem que mudar e o regime das escutas e se as pessoas estão muitas horas presas ou não preventivamente e se o Carlos Alexandre só a chamou lá para identificar e depois estão para aí 72 horas. Agora que tocou, parece que naquelas pessoas que se julgam intocáveis, porque isto já acontece há muito tempo com muita gente. E é engraçado que, por exemplo, aqui no grupo do Manifesto dos 50, que são pessoas que eu admiro muito intelectualmente, e algumas até pessoalmente, que as conheço, no grupo do Manifesto dos 50 não veio um único polícia, não veio um único bombeiro, não veio um único enfermeiro, veio um piloto de automóveis, de facto, que até falou bem. E o que está aqui em causa, quanto a mim, é o seguinte: é propaganda. Propaganda, da mais pura. Eu estive a ver os três principais, PS, PSD, AD e o Chega, e depois temos coisas interessantíssimas como isto. O PS é garantístico. Aposta no acesso à justiça, na transparência, no reforço de direitos, na modernização, com prudência institucional. É nada isto. O PSD... Algumas pessoas mais pobres têm acesso à justiça quando são réus, não é? Exatamente. Arguídos. O PSD-AD é reformista com equilíbrio, aposta na eficiência e desempenho, sem romper com o núcleo das garantias fundamentais. Isto não é nada. E depois temos o Chega, que é autoritário punitivista. Okay? É um discurso centrado na força, na repressão, na desconfiança das instituições democráticas. E aquilo que me horroriza é que o português médio, que deu agora, possivelmente, ao Chega, a segunda força, o líder da oposição, que não lê
que não lê os programas, porque não lê. E achas que os eleitores do PSD e do PS leem também? Não leem. Pronto, não, eu não culpo os políticos, porque os políticos, apesar de votarem eles próprios, é um voto só. Eu culpo todos nós, que temos 51 anos de democracia, não é? Eu e o Miguel estamos com 51 anos, não sei se tens 40 ou quanto é que tens, mas a questão é esta, nós temos por educação, por estudo da história, porque não vivemos, né? 73, 74, parece 25 de Abril, mas temos N pessoas dessa geração, dos meus pais e dos meus avós, que estão a votar Chega, porque estão chateados com isto tudo e de onde é que isto foi, e estão-se a esquecer de muita coisa. O Chega, por exemplo, na política criminal e nas prisões, defende a prisão perpétua. E mais controle sobre quem entra e sai do sistema prisional. Isto é uma barbaridade. Isto vai contra tudo que Portugal conseguiu, desde acabar com a pena capital até a humanização das prisões, controlar quem entra e sai das prisões. Para quê? Para ter um rótulo em cima a dizer esteve preso, não esteve preso, vai entrar, vai sair. Ainda hoje, que estamos aqui a gravar, ainda hoje, o Ministério Público avançou com um processo de crime contra acho que é o Pedro Pinto e o André Ventura. Que também o timing é horroroso. O Ministério Público pensa mesmo a jeito para que as coisas lhe corram mal. Muito mal. Mas um processo de crime porquê? Porque o André Ventura veio dizer no TikTok que aquele cigano que viu reduzida a pena e que teve a bater no falecido e no infeliz falecimento do agente da PSP, Fábio Guerra, afinal não devia ter sido reduzida a pena nem nada. Quando o André Ventura, e eu aqui posso falar de cadeira, porque fazia parte da equipa que esteve na defesa do Clóvis Abreu, colaborei com o advogado que esteve na defesa do Clóvis Abreu, quando o Clóvis Abreu nem sequer esteve perto do infeliz que faleceu, agente da PSP. Quando nós temos um tipo deste a fazer coisas destas e o povo nem sequer vai ver, nem se interroga, isto é tudo, desculpem lá, mais do mesmo. Ok? É muito mais do mesmo e é vender peixe podre às pessoas e dizer que vão fazer mundos e fundos quando não vão fazer nada. Uhum. Fala-me então um pouco do que é que tu viste na análise, deve ser dos poucos que leste, Miguel, os programas do governo, pelo menos da parte da justiça. Vês aí alguma mudança substancial naquilo que é há medidas muito... a realidade da nossa justiça? Há medidas muito próximas. Há ali um núcleo duro de medidas que tem a ver com as celeridades, com a revisão de carreiras, etc. Qualquer um dos três partidos... Mas isso é uma questão administrativa quase, não é? Embora é necessário ver que cada vez há mais processos, não sei se porque nós somos mais litigiosos agora. Tu não tens uma coisa em Portugal que existe em muitos outros países, que é a avaliação da legislação. Em Portugal, tu tens uma legislação, é feita na Assembleia da República, em termos criminais, ou pelo Governo, através de lei de autorização legislativa. Estamos a falar de direitos fundamentais, a maior parte das vezes, e, portanto, carece da reserva relativa da Assembleia da República. E o que tu tens é a lei sai e depois o poder executivo ou legislativo nunca mais quer saber da lei. Portanto, a lei tem em vista um resultado, um objetivo. A política serve para isso. Porquê é que vamos legislar desta forma? Vamos legislar desta forma tendo em vista este objetivo. Há aqui um problema, nós identificamos o problema, queremos resolver o problema e, portanto, fazemos esta lei. Mas depois já e tem que ser aplicada, nunca mais querem saber se a lei cumpriu o objetivo. Não temos esta avaliação das políticas públicas. Nada, zero. Porquê? Sim. Porque a lei é feita... dá trabalho. Se calhar tens quando depois podes dar, mas geralmente ela é feita por empresas de consultoria e só se faz essa avaliação porque é sempre mais um contrato. Mal, não é? É mais um contrato que se dá para empresas de consultoria. Mas está logo mal. Obviamente que tem que ser o Estado a ter os próprios mecanismos a dizer, olha, esta lei cumpriu o objetivo ou não cumpriu o objetivo. Mas dar tempo, as leis também precisam de tempo, não é? Para poderem funcionar. E depois há outro problema, as leis têm que ser claras.
Os objetivos da lei têm que ser claros. Não é haver uma lei dúbia, com uma série de alçapões, só para agradar a gregos e a troianos, ao seu leitorado e aos seus amigos também, para poderem, olha, o alçapão está aqui, ali e aquele outro. E depois está aqui a lei, eu fiz a lei, cumpri o meu objetivo. Como acontece, por exemplo, em processos em que o pai não está muito metido, que é nas intimações, para acesso aos documentos administrativos, em que são classificados como urgentes. Decorrem durante as férias judiciais, etc. E depois temos situações em que temos anos e anos antes de uma sentença, e depois as entidades também não cumprem. Os relógios parados estão certos 2 vezes ao dia. E é que o Chega acertou. Nisto que vocês estão agora a dizer e a referir. Sim. É que o Chega pede, no acesso à justiça e garantia dos cidadãos, no fundo a garantia de uma justiça célere e capaz, justiça rápida e sem burocracias. Isto é um nada, mas agora aqui é muito importante. E acertaram. Punição dos magistrados e funcionários por atrasos injustificados. O Chega aqui acertou. Isso é populista. Porque, sim, é populista, mas com calma. Porque é assim, a lei existe, o espírito e a letra da lei. Mas a lei só é efetiva, só é eficaz, se quem a aplica segue o espírito e a letra da lei. Certo, mas se os magistrados não tiverem meios, depois como é que Mas os magistrados têm meios, porque há uma estatística que diz que nós temos até mais magistrados do que a média europeia. Mas o problema para a justiça funcionar não é só o número de magistrados. Mas temos mais magistrados, desculpa lá Pedro, só concretizar, temos mais magistrados que a média europeia. Organizem aos magistrados, como deve de ser. Mas não me venham dizer que não temos meios, mas quais meios? Olha, eu quando estava na judiciária, mas que era um mau exemplo, passava o dia na internet, quando estava nos homicídios e não havia mortes. E depois há uma subida das mortes, etc. e tal. Sim. Os funcionários dos tribunais, aí sim. Esse é um dos principais problemas. Aí sim, os oficiais de justiça deve ser das lutas mais justificáveis e justificadas que existe na justiça, porque é pau para toda a obra, porque estão horas e horas naquilo. São obrigados a trabalhar exatamente. Só quem anda pelos tribunais é que sabe. Exatamente. Agora, a punição dos magistrados, que eu não diria punição, diria controle e escrutínio. Punição é à chega. Isso é importantíssimo. Eu queria vos perguntar uma coisa. Se por exemplo, um juiz fizer uma sentença que depois é completamente revogada, não sei se é não pode ser responsabilizado. O problema é responsabilizado ou não? O problema aí é sempre o mesmo, culpa grave. Teve culpa grave, causou um dano, teve culpa grave. Como ele comete, aliás, nós não vamos aqui dar detalhes, mas há uma decisão recente do Tribunal Administrativo, do qual nos obriga a recorrer ao página 1 e parece-nos a nós que é um erro gravíssimo. Mas parece-nos. Não. Menos então houve anteriormente um erro gravíssimo porque o Tribunal Administrativo considerou-se competente para analisar aquilo. A minha questão é em termos abstratos, imaginemos que aquilo é um erro gravíssimo e acontece alguma coisa na classificação do juiz que tomou aquela sentença completamente errada, do ponto de vista até do próprio conhecimento da lei. É suposto acontecer, se foi feito com intenção. É suposto. Se foi feito com intenção, se prejudicou. A intenção é assim, se for por completa burrice, ou seja, ele nem sequer devia ter ido para juiz. A questão é se for um erro por burrice, foi sem intenção, ele não sabe para mais. A minha questão é, há alguns mecanismos Os mecanismos estão lá todos, o problema é sempre de prova. Agora, que repara uma coisa, os magistrados têm que ter a liberdade também para poder decidir sem terem medo, não é? Bem, eu vou tomar uma decisão e se eu erro vou ser castigado, vou ter aqui um problema, também não pode ser assim, porque senão nem tens decisões. Não, a questão não é ser castigado, é ser responsabilizado. Certo, é a mesma coisa. Mas não pode ser, Pedro, não pode, porque senão não estavam livres naquilo que é a apreciação. Não eram independentes. Eu isso compreendo perfeitamente. Agora, erros crassos ou dolo para tentar condenar alguém, isso também não podemos pensar assim. Mas a questão é, se por exemplo um polícia cometer um erro, pode ser responsabilizado porque dar um exemplo? Ao nível de um juiz não pode. Não pode. Posso dar um exemplo? Antes de passar ao João, deixa-me só ter este ponto. Nós já vamos no 8º programa e eu não sei se já disse isto aqui. Em todos os casos que já tive, não foram muitos, também não tenho, ainda sou novo, e relativamente a magistrados, seja do Ministério Público, seja magistrados judiciais, só
uma única vez, nos processos todos, e estou a falar de crime, e mesmo sem ser crime, mas falando de crime, só uma única vez eu fiquei com a percepção, e nem foi um magistrado do Ministério Público, foi um magistrado judicial, que estava a decidir sabendo que não podia decidir daquela forma, que não tinha fundamentos nem provas para decidir daquela forma. Tudo o resto, mesmo os erros e posições com os quais eu discordei, entendi foi por diferenças de pontos de vista, muitos vieses, isto existe, já ainda não é considerado. Ele tem um, eu tenho outro, já há dois. E não é considerado, mas nunca vi, tirando essa situação, nunca vi da parte dos magistrados, seja no Ministério Público, seja dos magistrados judiciais, uma má intenção de querer prejudicar alguém de propósito. Mas, Pedro, deixa-me dar-te um exemplo prático. Não vou dar o meu porque depois parece mal. Os santos da casa não fazem milagres. Mas é assim. O Armindo de Castro foi um jovem estudante de criminologia. Sim, esse caso foi muito conhecido. Foi muito conhecido. Ele foi condenado a 20 e tal anos por homicídio da tia. Foi divulgado na CMTV 2 inspectores da PJ e ele a fazer a reconstituição, que é uma coisa inacreditável, como é que essas imagens podem sair, não é? E o que é que acontece? Passado uns anos já, acho que 2 anos depois de ele estar na prisão, aparece um casal que confessa o crime e que se prova que foram eles. O que é que na altura o Ministério Público dizia? O Ministério Público dizia que em relação ao Armindo Castro, o Ministério Público referia que agiu na sequência de desavenças familiares, nomeadamente relacionadas com heranças. Ora, muito bem, o que é que está aqui em causa? O Ministério Público lavrou num erro notório, porque não foi o rapaz que matou a tia. E é isto que temos que nos perguntar. Mas o Ministério Público fez isto dolosamente? Foi a investigação, a PJ, que lhe dotou ou deu ao processo coisas que levaram um viés? E este juiz não viu nada? Este, para mim, e eu já discuti isto muito com o Miguel, muitas vezes, este para mim é que é o grave problema. O grave problema é que temos uma polícia, um órgão de investigação criminal que tem o seu brilhantismo, tem a sua imagem, tem tudo mais, e que diz que é azul. O Ministério Público vai promover, até porque o Ministério Público não está no terreno, não vê, recebe um relatório final, diz que é azul. O juiz de instrução, que recebe aquilo na altura, azul será, até porque não há tempo ainda, não há solidificação de prova nem nada, então mete-se dentro da prisão, que é para aguardar os exames que vêm a seguir. A seguir veio uma acusação, senão esta gente toda tinha errado, e vamos para o Tribunal de Primeira Instância. No Tribunal de Primeira Instância, de uma de duas. A prova é muito fraca, como este agora da grávida, da mortosa, então faz um tribunal do júri. E depois ainda faz uma coisa mais incrível, que é fechar aquilo tudo à chave, o povo não sabe o que é que está a passar ali. Pronto. Depois, a seguir, o indivíduo é condenado. Tem relação, tem Supremo, mas o lavrar do erro continua. A grande questão é exatamente esta. E quem é que é responsabilizado no final disto tudo? Não foi o inspetor que fez mau trabalho, não é o Ministério Público, o juiz não pode ser, mas alguém tem que ser responsabilizado porque foi um cidadão que esteve privado da liberdade. Sim, agora recentrando todos estes problemas, nós estamos a falar de questões exatamente que aparentemente, até porque a justiça é independente do poder político. Já não tem a ver com o poder político. A minha questão é como é que estão as políticas públicas, governamentais ou do Parlamento, podem influenciar a melhoria. Claro que podem, porque a justiça não é independente do poder político. Isso é o grande erro que toda a gente anda a lavrar também. A justiça não há nada de mais político que a justiça. Okay. Esse é que é o grande problema. E não venham dizer que o Montesquieu disse que tinha que haver separação de poderes e que eles tinham... Ele nunca disse isso. Está bem, mas a questão é, em princípio, espera-se que a política dê condições para que a justiça seja justa e, quanto muito, define o normativo, os códigos penais, etc. Sim, é o Parlamento que vai aprovar e fazer assim. Naquilo que vocês veem nos programas do Governo e agora na nova Constituição da Assembleia da República, vocês consideram que pode haver alguma mudança? Não. Ou vamos continuar igual? O que está a acontecer, nós estamos a caminhar a passos largos, não sei se vamos chegar ao mesmo ponto, para o estado atual nos Estados Unidos. Não sei se vamos chegar ao mesmo ponto. Esta coisa da lei e ordem, que é fantástica, e curiosamente, e por isso se calhar é que também não teve tantos votos no lado da justiça, o PS não aderiu, o programa do PS não aderiu, mas a AD aderiu. A AD foi um pouco a reboque da lei e ordem do Chega, até para tentar captar algum eleitorado ali mais à direita. E o que é que acontece? E o perigo reside aqui. O Trump fez o mesmo. Repara que tu tiveste medidas, tal como Chega agora propõe o aumento do número de prisões, tu também tiveste medidas do próprio Trump no primeiro mandato e outros a pedir o aumento do número de prisões e mais penas, etc., numa altura
em que a criminalidade dos Estados Unidos estava tão baixa como há décadas não estava. Portanto, estava a baixar, nada lhe justificava aquele tipo de medidas. Mas, no entanto, isto capta votos. Ou seja, Miguel, deixa-me dar razão, só lendo aqui, eu vou dar razão, Miguel, e calmo já. Reforço da segurança prisional, construção de novas prisões, combate ao crime organizado. PSD, AD. Força. Mas o Chega também tem. O Chega depois tem prisão perpétua, mais controle sobre quem entra e sai, e tem mais prisões. E, portanto, que é contrário a tudo o que é agora a linha humanista e o que se está a fazer na reinserção. E nada justifica isto. Tu não tens um aumento de criminalidade em Portugal que justifique isto. Não tens. Podem vir com os números, tutorar os números. Os homicídios, pelo menos, têm diminuído ligeiramente. Claro que tem. Esse tipo de criminalidade violenta tem. Há crimes juvenil, a violência doméstica, a criminalidade informática. Sim. Essa, sim. Agora, mas e há uma que não aumenta muito porque também não se investiga muito, que é a da corrupção, não é? Esquece a corrupção. A corrupção é uma falácia. A corrupção é um problema de percepção. Achas que não há corrupção? É um problema de percepção. Não, tu metes... Sabes qual é o problema da corrupção? É que o pequeno ato, a pequena cunha do cidadão comum também é um ato corruptivo. Também é corrupção. E, portanto, isto está um bocadinho na natureza aqui dos povos latinos e do meridiano, do Mediterrâneo, aliás. E os portugueses, se tu disseres a um português... Quando tu achas que se fazem ajustes diretos a torto e direito sempre, digamos, à esfera de uma autarquia, achas que não é corrupção? Não, a lei permite. Não, a lei permite a transpor diretivas, tal como a lei da União Europeia também permite. Isso não faz sentido. O caminho para combater a corrupção é exatamente o contrário. É desburocratizar. Isto, quanto mais burocracia tiveres, mais poderes dás a determinadas pessoas e o que é que isso vai originar? Patrimonialismo e altruísmo recíproco. No fundo é corrupção. E tu, já que entraste por aí, quando estás num Estado como é o Estado português, que é um Estado predatório, e é predatório em que sentido? É um Estado que pede muito aos cidadãos, a nível de impostos, e dá muito pouco. Tem muito dinheiro. E, portanto, é de baixa confiança. Não há justificação nenhuma para um cidadão normal ter confiança no Estado. Porque o Estado tem cada vez mais gordo, cada vez mais instituições, cada vez mais comissões, todos os partidos que lá chegam nomeiam os seus bois e, portanto, patrimonialismo e altruísmo recíproco, chamar os seus, até porque isto é que cativa o eleitorado, os mais próximos, e mobiliza as pessoas a irem votar. E o Estado português é um Estado predatório, tem uma carga fiscal brutal em comparação com aquilo que dá. Os Estados Unidos não dão muito, mas tem uma carga fiscal muito baixa. Não dão muito. Há várias pessoas, centenas de milhares de pessoas por ano, e penso que foram 300 mil, que o ano passado, o que é que foi, que foram em insolvência por dívidas no sistema de saúde. Ok? Nos Estados Unidos. Mas também as pessoas pagam pouco impostos. Imagina quando tens, eu estou a preparar isto, aliás, na altura que o programa for para o ar, já provavelmente fiz a notícia, uma autarquia que pega em 450 mil euros e entrega a 3 pessoas para fazerem estátuas. Pronto. Pedro, a minha questão as estátuas eram precisas, a grande questão, quando vocês falam... A minha questão aqui é, sendo que são pessoas das relações da Câmara, ou pelo menos são conhecidos da Câmara, por valores absurdos, deduz uma, ou há corrupção ou há peculato. Mas desculpa lá, e a estátua ficou como a do Cristiano Ronaldo? A pessoa teve a melhor ideia? O que é que querem fazer em relação à arte? Porque se é entregue em ajuste direto, nem sequer houve concurso. Mas é assim, se o Júlio Pomar fosse vivo e eu tivesse que fazer... A lei permite. E não é isso, Miguel. É assim, se o Júlio Pomar fosse vivo e eu precisasse de um quadro para pôr num sítio qualquer... Era do Júlio Pomar que eu queria. Não é por aí, Pedro, desculpa lá, não é por aí. Isso é uma falácia, isso é uma falácia, isso não é corrupção. Isso é uma opção a seguir. Nos próximos 4 anos ele não pode estar lá porque a estátua é feia e porque não é assim. Agora, se por acaso o indivíduo é um artista como deve ser e vai fazer aquela obra, o que é que se há de fazer? Mas agora, quem define isso? É o conhecimento voluntário? É a pessoa que foi eleita pelo povo. A lei permite. É a pessoa que foi eleita pelo povo. A lei permite. É a pessoa que foi eleita pelo povo, Pedro. Pedro, pensa numa coisa. O maior problema aqui é pensar, aquele serviço foi prestado, aquele bem foi vendido, havia necessidade... Ou foi uma invenção para dar dinheiro a amigos? A diferença está aqui. Miguel, quando, por exemplo, 25% ou mais, é um levantamento que eu estou a fazer ainda. São por ajuste direto e bem. Não é por ajuste direto. Então, são 25% é por ajuste direto, justificado por urgência imperiosa. Pronto. Achas que...
que há tanta urgência imperiosa, ou é uma forma de contornar não é uma forma. o Código de Contratos Públicos? Nós somos péssimos a planear. Então isso vai justificar, digamos, todas as justificações. A mentalidade portuguesa não se muda por decreto. Não vale a pena. Não se muda por decreto. E a questão é, a lei foi... Depois é um bocadinho aqui, é caça às bruxas. A rácio penal é uma última rácio. E eu já tive processos, eu já tive um processo de crime a defender autarcas em que nenhum dos valores, todos os ajustes diretos que estavam em causa tinham a ver com a empreitada das obras públicas, todos juntos, que estavam dentro do valor para o ajuste direto de uma única. Eram todos feitos várias entidades. E alguém se lembrou de inventar, e o Ministério Público acusou as pessoas, as autarcas, e foram para tribunal, porque, repara, o Código dos Contratos Públicos tinha sido cumprido. E inventaram um crime. Mas é o erro do Ministério Público. Mas é isto que acontece seriamente. É a lei permite. Não passou da primeira audiência. Não passou da primeira audiência. O juiz olhou para aquilo dos meus senhores. O que é que querem que eu faça? Isto vai para baixo. Não vamos prosseguir porque esta acusação não tem sustentação nenhuma e anulou aquilo tudo. Não passou da primeira audiência. Disse que não tinha factos suficientes para os crimes estavam ali imputados. Repara, nós não podemos estar constantemente a inventar e a dizer aqui ajuste direto. A lei permite. Então o direito penal fica sossegadinho. Porque nem sequer, mesmo quando há incumprimento da lei, depois tens que ir ver se há ou não, do ponto de vista criminal, a mentalidade criminosa, aliás, que era importante, que eu acho que era importante. Eu não sei, já agora para terminar, algum dos programas, porque eu não os li, confesso, fala, por exemplo, no Tribunal de Contas? Os vários programas falam do Tribunal de Contas. O Chega fala muito do Tribunal de Contas. Deixa-me só depois dar aqui uma última nota. Fala muito do Tribunal de Contas. Estamos já com 31 minutos, mas isto justifica-se. Mas repara, o Chega tem as propostas contabilizadas, tem as medidas contabilizadas, os outros não têm. Eu, para te dar nota, e penso que não estou a falhar, o Chega apresentou 773 propostas. Sim. Ok? Não é sobre justiça, sobre tudo. 773 medidas. O programa, do ponto de vista visual, do ponto de vista até da elaboração, o programa do Chega, está um documento muito bom. Eu consegui 850 com a inteligência artificial. Mas, porque algumas que não estão numeradas estão em subalíneas. Não, mas eu consegui 850. Eu fiz um ontem com a inteligência artificial. Acham que foi feito por inteligência artificial o programa? Não, o programa está sustentado. A inteligência artificial no sentido de que... Sim, é porque ele teve 19 a direito. É por isso que está muito bem sustentado. Não tem a ver com isso. Eu posso concordar. Inteligência artificial, porque nada daquilo vai ser colocado na realidade. Pronto, mas era esse o meu ponto. Era esse o meu ponto. Era terminar. Há dois perigos aqui. Os magistrados, tanto o Ministério Público como os magistrados judiciais, estão felizes e contentes, aqueles que são securitários, há outros que não são, quando a lei e a ordem, este tipo de medidas, estão a ser implementados. Ficam contentes porque sentem que têm mais poder. Problema, quando os regimes autoritários chegam ao poder, os primeiros a terem que fugir, porque são presos, porque são perseguidos, etc., são exatamente os magistrados do Ministério Público e os magistrados judiciais. Tal como está a acontecer nos Estados Unidos, tal como tentou acontecer na Polónia, na Hungria, etc. E não têm esta percepção. Mas vocês pensam que... Temos juízes presos neste momento nos Estados Unidos. Temos juízes a serem perseguidos, a serem assediados, magistrados do Ministério Público que acusaram e que foram para a frente com processos que a rapaziada do Trump não gosta, estão a ser perseguidos. Isso acontece em todos os regimes. Eu penso que não há esta percepção. Agora, só para tu ver. E há esse risco aqui em Portugal? Há o risco em todo o lado. E não há razão nenhuma para que não penses e não pensem que há em Portugal, porque há. Agora, se tu fores ver as Executive Orders do Trump, se fores ver, por exemplo, a Executive Order de 9 de maio, só para tu veres que uma coisa é a lei e ordem, e conquistar o poder, e depois o que é que se faz quando se chega ao poder? Há a Executive Order de 9 de maio, que é o Fighting Over Criminalization in Federal Regulation. O que é que o Trump veio fazer? Veio suavizar a criminalidade para os amigos, completamente. Veio descriminalizar uma série de crimes, vai suavizar a criminalidade para ele e para os amigos, mantendo para os imigrantes e para os outros desgraçados, e, portanto, tudo aquilo que ele andou a prometer como lei e ordem, agora chegou ao poder, agora é ele que manda, é ele que diz aos procuradores para estarem sossegados, é ele que põe os juízes na prisão e está a alterar a lei à sua medida, como descriminalizando. E, portanto, é isto que acontece nos regimes autoritários, porque
porque neste momento os Estados Unidos têm a sua matriz um bocadinho autoritária com Trump. E vai acontecer aqui também. Se o Chega chegar ao poder, e há fortes probabilidades de chegar, e o próprio PSD está aí também que ia ceder um bocadinho, pelo menos no programa, vamos ver as medidas. Os magistrados do Ministério Público, os magistrados judiciais, há muitos que estão contentes, os próprios conselhos estão muito contentes, e eles vão ser quem mais vai sofrer, que ninguém tenha dúvidas nenhuma. Vocês consideram que nos próximos tempos pode haver, por exemplo, penas mais pesadas para determinado tipo de crimes? Claramente que Ou sim. seja, que aproximando-se do máximo? Claramente que sim. Não tenho dúvidas que isso possa acontecer, não sei se vai, se não vai acontecer, mas é provável que isso vai acontecer. É esse o caminho, quando os regimes começam a perseguir uma punição, este tipo de lei e ordem, que é a punição, força, penas agravadas, etc. O caminho que o Chega está a trilhar está mimetizado no caminho que o Trump chegou para chegar onde chegou. E depois, quando chegar, vai fazer o mesmo. João, queres terminar? Nós estamos a ultrapassar, não trouxeste hoje o relógio, estamos a ultrapassar completamente. Eu estou completamente perdido no tempo. Estamos já com subscrevo 35 minutos. Subscreves tudo, então, portanto, até à próxima. Foi um prazer ter-vos aqui. Voltamos na próxima semana.